A videira espiritual, por Thomas Watson. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Que ele me beije com os beijos de sua boca, pois seu amor é mais delicioso do que o vinho. Agradável é a fragrância de seus perfumes. Seu nome é como perfume derramado. Não é de admirar que as donzelas te amem. Cântico dos Cânticos 1, 2, 3. Jesus Cristo é a beleza do céu e a alegria do coração. Apocalipse 21, 23. Nele habita toda a plenitude. Colossenses 1, 19. Nesta flor está toda a doçura. Se o Evangelho é o campo, Cristo é o tesouro escondido nele. O conhecimento de Cristo é tão precioso e delicioso que, embora Paulo o conhecesse antes, ele desejava conhecê-lo mais. Ele teria mais luz deste sol, para que eu possa conhecê-lo. Filipenses 3:10. Como aquele que encontrou uma mina de ouro deseja cavar ainda mais ouro. Jesus Cristo nas Escrituras é apresentado por várias metáforas. Ele é comparado à rosa de Saron. Cantares de Salomão 2:1. A rosa é a rainha das flores. Tão doce é esta rosa do paraíso celestial que nos torna um doce aroma para Deus. Efésios 1:6. Cristo é comparado a uma pérola de grande valor. Mateus 13:46. Outras pérolas não agregam valor real a quem as usa, mas Cristo, esta pérola ilustre, sim, ele nos torna dignos por meio de sua dignidade. Ezequiel 16:14. Mas entre todas as metáforas e alegorias nas Escrituras, nenhuma é mais vivamente revelada e expõe a beleza de Cristo do que esta da videira. Ele chama a si mesmo aqui de a videira verdadeira. A videira, disse Plínio, deve ser classificada como a mais alta entre todas as plantas que crescem. Primeiro, Jesus Cristo é uma videira espiritual. As analogias são estas. A videira é, por si só, fraca e deve ser sustentada e sustentada. Da mesma forma, a natureza humana de Cristo era, por si só, fraca e precisava ser apoiada e sustentada pela natureza divina. A videira cresce no jardim, não na floresta. Assim Cristo, esta videira abençoada, cresce no jardim da igreja. Ele não é conhecido entre os pagãos. Eles, sendo solo de floresta, não são os melhores para esta videira. A videira se comunica com os ramos. Os crentes são chamados de ramos da videira. Versículo 5. Cristo injeta sua seiva de graça nesses ramos. Da plenitude da sua graça, todos nós recebemos uma bênção após a outra. João 1,16. Então não deixe os galhos crescerem orgulhosos. Tudo vem da raiz da videira. Os dons e graças dos santos são derivados de Cristo. Portanto, ele chama as graças do cônjuge de suas graças. Eu juntei minha mirra, não mirra deles. Cantares de Salomão 5:1. O ramo não tem nada além do que recebe da raiz. A videira tem frutas raras e deliciosas crescendo nela. Carrega cachos doces. As promessas são os cachos de uva crescendo em Cristo, a verdadeira videira. Disse que as promessas estão nele, 2 aos Coríntios 1:20. As promessas são feitas em Cristo e crescem sobre ele como o fruto da árvore. Há muitas coisas úteis na videira além do fruto. As folhas que crescem nela, disse Plínio, têm uma virtude física para aliviar febres e inflamações. A goma que dela se destila é boa contra a lepra. Assim é com esta videira espiritual, o Senhor Jesus. Ele é extremamente útil e cheio de virtude. Há virtude em seus sofrimentos, ressurreição e intercessão. Ele implora por nós, como advogado do cliente. Ele perfuma nossas coisas sagradas com seu incenso. A oração de Cristo é a causa pela qual nossas orações são aceitas. Tais várias excelências estão nesta videira. Veja as diferentes virtudes em Cristo para os piedosos e os ímpios. Para os piedosos, ele é uma videira cheia de conforto. Para os ímpios, ele não é uma videira, mas uma rocha de ofensa. Os piedosos se alimentam dele, os ímpios tropeçam nele. Os ímpios se ofendem com a baixeza da pessoa de Cristo, a espiritualidade de sua doutrina e o rigor de suas leis. Mas para os piedosos, ele é uma videira que produz frutos perfumados e deliciosos.
Veja a miséria dos homens que vivem e morrem em pecado. Eles não são implantados em Cristo, portanto, eles não participam de suas várias plenitudes. A videira comunica influência apenas aos seus próprios ramos. A oliveira brava não tem fruto na videira. Os que permanecem no velho estoque da natureza, ramos da oliveira brava, não têm nenhum benefício de Cristo. É um consolo frio para a parte réproba do mundo, que haja uma videira crescendo que produz o fruto da salvação. Enquanto eles permanecerem estranhos a Cristo e odiarem se unir a Ele, o fogo sairá desta videira para devorá-los. Veja a bondade de Deus. Quando perdemos o fruto do paraíso, Ele nos deu uma árvore melhor do que qualquer outra que ali crescesse. Ele nos enriqueceu com uma videira agradável. Quando Cristo sofreu, agora esta videira abençoada foi pregada na cruz. Agora foi cortado e sangrado, e a salvação vem a nós no sangue desta videira. As uvas colhidas aqui são melhores do que as safras do mundo. Esta videira espiritual alegra o coração. Salmo 104, 15. Estamos tristes por causa de nossos pecados e nos consideramos indignos da mesa do Senhor. Este vinho do sangue de Cristo é um licor, é o preço e o selo do nosso perdão. Além disso, a videira tem uma virtude fortalecedora. Assim, ao saborear o fruto desta videira, renovamos nossas forças. Na santa celebração da ceia do Senhor, nova influência e nutrição nos são comunicadas. Esta videira espiritual revigorou os santos e mártires do passado e infundiu neles um espírito de magnanimidade, para que eu possa elevar a estima dos santos por Cristo e para que eles possam vir à sagrada ceia com mais desejo de beber seu sangue. Mostrarei como esta verdadeira videira supera em glória todas as outras videiras. Primeiro, na videira há algo que não é útil. Embora o fruto da videira seja doce, a madeira da videira não é útil. Não serve para nada. Alguma vez foi tirada a madeira dela para fazer alguma coisa útil? Eles fazem estacas para pendurar coisas? Ezequiel 15:3. Mas não é assim com Cristo. Não há nada nesta videira que não seja útil. Precisamos da natureza humana de Cristo para sofrer e de sua natureza divina para satisfazer. Precisamos de todos os seus ofícios, influências e privilégios. Não há nada em Cristo que possamos dispensar. Segundo, existem variedades de videiras, mas há uma videira verdadeira que traz redenção à humanidade. Os papistas buscariam consolo de mais além de Cristo, dos anjos e da Virgem Maria. Os próprios anjos estão em dívida com esta videira, o Senhor Jesus. Eles são confirmados por Cristo em sua obediência, para que não possam cair. E quanto à Virgem Maria, embora ela fosse a mãe de Cristo, ainda assim, ela chama Cristo de seu Salvador. Lucas 1:47. A Virgem Maria é salva não por carregar a videira, mas por ser enxertada na videira. Terceiro, a videira produz apenas um tipo de fruto, apenas uvas, mas o Senhor Jesus produz vários tipos de frutos. Esta videira produz o fruto da justificação, sendo justificados pelo seu sangue. Romanos 5:9. Na justificação, há remissão de pecado e imputação de justiça. Um crente triunfa mais na justiça imputada de Cristo do que se ele tivesse a justiça de Adão na inocência, do que se ele tivesse a justiça dos anjos, pois agora ele tem a justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5. Sem isso, um pecador é colocado em uma febre contínua de consciência, mas em virtude da justificação, ele chega a uma santa serenidade. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Esta videira produz o fruto da santificação. Ele é feito para nós santificação. 1 aos Coríntios 1:30. Um homem pode ter frutos agradáveis crescendo em seu pomar, e outros nunca ficam melhores com isso. Mas a santidade em Cristo é difusa. Este fruto é para todos os eleitos. Eles são santificados com a santidade de Cristo. Esta videira espiritual produz o fruto da consolação. Seu fruto era doce ao meu paladar. Cantares de Salomão 2:3. Quando um crente provou um pouco desse fruto de Cristo, ele teve tais transfigurações de alma,
e foi preenchido com tal prazer. Arrebatador que poderia estar pronto para dizer como Paulo: se no corpo não sei. Ele foi colocado no céu antes do tempo. Quarto, um ramo pode ser cortado e separado da videira, mas nenhum ramo jamais será separado de Cristo, esta videira celestial. Alguns nos dizem que uma pessoa justificada pode finalmente cair. Cristo não é uma videira perfeita. Ele não é perfeito se um ramo vivo pode ser arrancado dele. Cristo não disse de seus eleitos: eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca perecerão. Nunca. Ninguém os arrebatará da minha mão. João 10. Se algum ramo é arrancado de Cristo, é porque Cristo não é capaz de mantê-lo, ou porque está disposto a perdê-lo. Ele certamente é capaz de mantê-lo, pois é fortalecido com a divindade, e ele não está disposto a perdê-la, pois... Por que então ele teria derramado seu sangue por ela? Para que nenhum ramo jamais se separe da videira celestial. Você pode arrancar uma estrela do céu antes do que um verdadeiro crente de Cristo. De fato, os hipócritas que se parecem com galhos caem, mas nunca estiveram realmente na videira. Eles estavam em Cristo por profissão, não por união. Eles foram amarrados à videira, mas não enxertados. Um ramo eleito não pode perecer mais do que a raiz. Quinto, o vinho que vem da videira verdadeira é melhor do que qualquer outro. O vinho da uva delicia o paladar, mas o sangue de Cristo anima a consciência. Alguém pode tomar uma quantidade muito grande de vinho, e então ele morde como uma víbora. Mas é diferente com o vinho que Cristo dá. Não podemos ter muito, assim como um homem não pode ter muita saúde. O sangue de Cristo perdoa e pacifica, e quanto mais o bebermos, melhor. Quanto mais profundo, mais doce. Cantares de Salomão 5. A morte da alma não é por beber muito do sangue de Cristo, mas por se recusar a beber. O vinho animará um homem quando ele estiver vivo, não quando estiver morto. O vinho na boca de um homem morto perde sua virtude, mas o sangue de Cristo contém uma virtude que dá vida. Ele brilha tanto e é tão cheio de espírito que traz vida aos que estão mortos. Se eles estão mortos em pecado, o sangue de Cristo os faz reviver. Quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,54. O vinho que vem da uva apenas alegra o coração do homem, mas aquele vinho que é destilado de Cristo, a videira celestial, alegra o coração de Deus. O Senhor sentiu um doce sabor no vinho do sangue de Deus e ficou tão infinitamente satisfeito e encantado com isso, que por isso ele poupou todo o seu povo. Trabalhem para ser ramos reais desta videira espiritual. O que era melhor para o velho mundo? Ouvir falar de uma arca, a menos que eles entrassem na arca? Então, o que devemos ouvir de melhor sobre uma videira, a menos que estejamos nesta videira? Como saberemos que estamos nesta videira? Primeiro, ao ser enxertado na videira. A fé é a graça enxertada. E aqui, a fé tem uma excelência peculiar, acima de outras graças. Outras graças nos tornam semelhantes a Cristo, mas a fé nos torna um com Cristo. Outras graças nos tornam imagens vivas de Cristo, mas a fé nos torna ramos vivos de Cristo. Por amor e humildade, imitamos a Cristo, mas pela fé somos implantados nele, como o rebento é enxertado na árvore. Vamos, portanto, examinar se temos essa graça enxertada. A fé admira a beleza de Cristo, confia em seus méritos e se submete às suas leis. A fé entrega sua vontade, seu amor e sua vida a Cristo. A fé tem duas mãos. Com um leva Cristo como oferta pelo pecado, com o outro se entrega a Cristo como holocausto. Segundo, podemos saber que estamos na videira ao receber a influência da videira. Uma influência vital. O Filho dá a vida a quem ele quer dá-la. João 5:21. E esta vida de Cristo é evidenciada pelo sentimento. Somos sensíveis às primeiras ebulições e aumentos da corrupção. Romanos 7:23. E aos menores refluxos da graça, os quais têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5:14. Uma influência santificadora. A raiz desta videira, sendo sagrada, torna todos os ramos sagrados.
Cristo difundiu um pouco de sua unção divina em nós. Nossos corações estão consagrados, nós nos colocamos contra todo o mal, como contra o veneno. Abandonamos o pecado não apenas por política, mas por antipatia. Somos, pelo poder da graça, transformados e feitos participantes da natureza divina. Somos mansos, humildes e zelosos. A estrutura do nosso coração é espiritual. Nosso pulso ainda bate atrás de Deus. Nosso objetivo é sincero. Não apenas promovemos a glória de Deus, mas visamos a glória de Deus. Eis aqui uma virtude santificadora derivada de Cristo em nós. Não precisamos duvidar, mas somos ramos da verdadeira videira, e cresceremos e floresceremos nele por toda a eternidade. Além disso, vocês que são crentes se levantam e se perguntam que, quando você era por natureza a videira de Sodoma, Deuteronômio 32, uma videira chafurdando em seu sangue, Ezequiel 19:10, uma videira selvagem que não apenas sobrecarregava o solo, mas envenenava ele, que Deus deveria tomar tais ramos degenerados e plantá-lo em Cristo e fazê-lo participar do suco espiritual e da gordura desta videira, a profundidade insondável do amor de Deus. Vocês que são os ramos desta videira, deixem-me implorar que amem a videira que os sustenta. Beijem e abracem a Cristo. Deixem suas almas cantarem aleluias para toda a Trindade. Admire Deus Pai ao enviar uma videira do céu. Admire Deus, o Filho, que foi uma videira sangrenta para você. Admire o Deus, o Espírito Santo, quem, por seu grande poder, implantou você nesta videira. Transforme todos os seus descontentamentos, taciturnos em canções triunfantes. Vocês que antes estavam mortos, agora são feitos ramos vivos. Vocês que antes eram impuros, agora são feitos ramos sagrados. Você que uma vez produziu cardos, agora produz uvas deliciosas. Façam melodia em seus corações ao Senhor. Admire e celebre a graça gratuita. É bom que haja uma eternidade chegando, e isso será pouco tempo para louvar a Deus. Aqui está o consolo para todos os que estão implantados em Cristo, esta videira espiritual. Deixe os tempos serem o que quiserem. Você nunca tem tantos motivos para ficar triste, como você tem que se alegrar. Como tristes, mas sempre alegres. 2 aos Coríntios 6:10. Ouça-me, você ramo de Cristo. E se você tiver pouco no mundo, vendo que você participa da bênção da videira, mesmo de toda a plenitude de Deus, e, se você for reprovado, é honra suficiente que você esteja em Cristo. Esta videira, sendo uma planta de renome, lança glória sobre todos os ramos. Isaías 28:5. E se o tentador lhe disser que Cristo não o ama, você pode responder: estou enxertado em Cristo. A seiva sagrada de sua graça é infundida em mim. E se você for perseguido, tenha bom ânimo. Você tem uma vida escondida na videira. Sua vida está escondida com Cristo. Colossenses 3:3. Não tema. Se você não pode viver sem ser molestado neste deserto terrestre, você crescerá no paraíso. Quando Basílio foi ameaçado de banimento, ele se consolou com isso. Ou estarei sob o céu, ou no céu. Como podem todos os ramos da verdadeira videira florescer com alegria. Deixe a morte vir. Eles podem triunfar. A morte destruirá o pecado e a graça perfeita. Em particular, há conforto para todos os ramos reais de Cristo nestes 4 casos. Primeiro, é conforto sob o medo da esterilidade espiritual. Eu temo, diz o santo, que eu finalmente morra e seja como aquela figueira estéril do Evangelho que foi amaldiçoada. Mas para seu conforto, saiba que os ramos desta videira espiritual nunca param de dar frutos. De fato, as videiras comuns, embora sejam por um tempo frutíferas, ainda assim, quando envelhecem, tornam-se estéreis. Mas os galhos da videira verdadeira nunca envelhecem a ponto de deixar de dar frutos. Produz frutos na velhice. Salmo 92:14. Os crentes, quanto mais vivem de fé. 2 aos Tessalonicenses 1:3. Mais são perfumados com o amor de Cristo. A igreja de Tiatira,
Quanto mais velha ficava, melhor ela se tornava. Suas últimas obras foram mais do que as primeiras. Apocalipse 2, 19. Que grandes frutos Paulo deu pouco antes de sua morte. Esta luz brilhou mais forte antes de sua configuração. Trabalhei muito mais do que todos eles. 1 aos Coríntios 15, 10. Enquanto houver plenitude em Cristo, os crentes não faltarão. Esta videira sagrada, sendo reabastecida com seiva, os ramos não podem deixar de ser férteis. Porque eu vivo, você também viverá. João 14, 19. Porque a raiz vive, portanto os ramos florescerão com frutos. Segundo, é consolo em erros e injúrias, especialmente quando suportados por amor a Cristo. O Senhor Jesus é sensível a isso e um dia vindicará seu povo. A videira é sensível a todos os danos causados aos ramos. Eu vi a aflição do meu povo. Atos 7:34. Não apenas os vi com um olhar de inspeção, mas com afeto. Cristo sangra nas chagas dos santos. Aquele que conhece seus sofrimentos com sentimento os vingará rapidamente. Terceiro, é conforto sob o medo de cair. Tenho medo, disse um cristão, de me cansar antes de chegar ao céu, ou serei derrubado pelas tentações de Satanás, ou desfalecerei sob os sofrimentos. Lembre-se de que você é um ramo em Cristo e não pode ser quebrado. Adão, quando cresceu sobre sua própria raiz de inocência, murchou, mas você cresce sobre a raiz de Cristo. Portanto, sua graça florescerá em perseverança. Embora você seja apenas um galho pendurado em uma árvore, você nunca cairá porque Cristo o segura. Não é você segurando Cristo, mas Ele segurando você que o preserva. Ele repele a força da tentação, domina os restos da corrupção interna e aumenta a centelha da graça. Somos guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1:5. A palavra grega significa mantido como em uma guarnição. Quarto, é um consolo quando o mundo nos odeia. Jerônimo louvou a Deus por ter sido considerado digno de ser alguém a quem o mundo odiava. E se você for caluniado e odiado? Deus ama todos os ramos da videira verdadeira. Ele os ama como ama a raiz, para que o mundo saiba que você os amou como você me amou. João 17, 23. É o mesmo amor pela bondade, embora não por grau. Deus Pai amou a Cristo desde a eternidade. Você me ama antes da fundação do mundo. João 17, 24. E assim Ele ama os crentes. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Nosso amor a Deus começou tarde. Podemos nos lembrar do tempo em que não tínhamos amor em nossos corações brilhando para Deus. Mas o amor de Deus por nós carrega data desde a eternidade. O amor de Deus para com Cristo é um amor de imutabilidade, e assim é para os crentes. O sol do amor eletivo, tendo surgido sobre eles, nunca se põe. A morte pode tirar-lhes a vida, mas não o amor de Deus. Ainda que as montanhas sejam abaladas e as colinas sejam removidas, ainda assim meu amor infalível por você não será abalado, nem minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Isaías 54:10. Deus não pode odiar um crente mais do que ele pode odiar a Cristo, pois um crente é parte de Cristo. Ele é místico de Cristo. Que conforto é isso? Deus ama os ramos tanto quanto ama a raiz. E o fruto do amor de Deus pelos ramos eleitos aparece em duas coisas. Primeiro, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que dá fruto, Ele poda para que frutifique ainda mais. João 15, 1, 2. Ele os poda pela aflição. Estamos aptos a pensar que, quando Deus nos aflige, Ele não nos ama. Um agricultor ama sua vinha nunca menos, porque Ele a poda. A aflição é a faca de poda de Deus. Ele nos poda para nos fazer produzir o fruto pacífico da justiça. Hebreus 12, 11. Deus prefere que os ramos sangrem do que sejam estéreis. Tudo isso é amor. É o amor de Deus que Ele prefere cortar e podar os galhos do que deixá-los crescer selvagens. Segundo,
Os ramos de Cristo prosperarão melhor quando forem transplantados. E boa razão, porque assim crescerão em um solo melhor. Cristo deseja ter todos os seus ramos, que estão espalhados por todo o mundo, para estar com Ele. Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. João 17:24. Os eleitos nunca serão felizes, até que sejam transplantados para o jardim celestial. Então eles crescerão silenciosamente. No céu não haverá espinheiro, para rasgar os ramos da videira, nenhum da raça do dragão vermelho. Então todos os ramos estarão docemente unidos em amor, então eles crescerão ao sol. O semblante de Deus estará sempre brilhando sobre eles. Amém.